Logia 102. Ai dos fariseus, porque se assemelham a um cão deitado no coxo dos bois. Não comem, nem deixam comer. Comentário. Os fariseus, naquele contexto, personificam os líderes religiosos, frequentemente almejando acumular riqueza e exercer poder, instrumentalizando e manipulando os fiéis de uma dada religião por meio de argumentos falaciosos e mentiras, configurando um sofismo de natureza mais virulenta. Este comportamento, típico ao longo da história e presente ainda nos dias de hoje, transcende os domínios religiosos e espirituais, perpetuando-se em outras esferas. Estes indivíduos não experimentam um crescimento existencial e, de igual modo, obstaculizam o florescimento alheio. Logia 103. Feliz do homem que conhece o lugar por onde entram os ladrões, porque pode prevenir-se e preparar-se antes que seja assaltado. Comentário. Os ladrões, neste contexto, se configuram como quimeras efêmeras neste vasto mundo, capazes de fomentar discrepâncias e detrações, desviando-nos da primordial senda de nosso desígnio. Os saqueadores do tempo, indubitavelmente, mesmo nas efemeridades e ilusões, detêm um mérito intrínseco como catalisadores de experiência. São, por assim dizer, destinados à vivência, se assim o desejarmos. Neste ponto, assemelham-se à ataraxia dos filósofos gregos, como mencionado previamente em observações anteriores. A ataraxia, em sua essência, representa a inabalável serenidade do erudito ao enfrentar os percalços da existência, pois ele reconhece que tudo se desenrola em um fluir inexorável. O sábio não ergue barreiras, não reprime, tampouco se esquiva. Ele simplesmente contempla. Em outras palavras, não se trata de uma evasão ou supressão das quimeras, mas sim de uma observação consciente de sua relevância, sempre atento para que estas não assumam o leme de sua trajetória vital. Logia 104. Disseram-lhe os discípulos: Vem, hoje haveremos de orar e jejuar. Respondeu Jesus: Em que ponto não fui claro o bastante para não compreenderdes? Somente quando o esposo sair da câmara nupcial, orareis e jejuareis. Comentário. Durante o curso de seus ensinamentos, Jesus consistentemente abateu a magnitude dos rituais físicos, almejando a evolução de seus discípulos e a plena compreensão das intenções subjacentes a essas práticas. Em certo ponto, quiçá, tais rituais tornaram-se menos essenciais, senão completamente dispensáveis. Muitos rituais eram concebidos como meios para atingir um propósito. Entretanto, mediante os ensinamentos de Jesus, torna-se discernível que aquilo que buscamos reside invariavelmente em nosso interior. Não se trata de desmerecer os rituais, pois eles constituem uma parte intrínseca da natureza de nossos corpos físicos, da natureza física. Em vez disso, é o momento de despertar para a consciência das motivações subjacentes, uma evolução de consciência. Logia 105. Quem a seu pai e mãe conhece não pode ser chamado de filho de prostituta. Comentário. Indubitavelmente, nesta contemplação, vislumbramos uma metáfora, cuja consonância com o contexto social contemporâneo se erige como incongruente, porém, naquela época desvela-se como uma narrativa dotada de coerência. Convém assinalar que a função primordial de uma metáfora reside na simplificação da apreensão de um conceito. Logo, toda metáfora pode incorporar elementos congruentes à tessitura cultural do período histórico. A figura da prostituta remete mais uma vez ao mundo ilusório, enquanto o pai alude à genuína essência do indivíduo. Logia 106. Ouve bem,
Quando deixardes de serdes dois e vos tornardes um, vos tornareis, de fato, filhos de Adama. E então, se disserdes a este monte, move-te daqui para ali, ele se moverá. Comentário. Uma interpretação mais profunda consistiria em discernir essa mensagem destinada à humanidade como um todo. Inicialmente, deparamos-nos novamente com o conceito de unificação do ego inferior com o eu superior, uma premissa igualmente presente no ensinamento budista, conforme anteriormente abordado. Adama ou Adão personifica a humanidade, e no momento em que a humanidade aprimorar sua compreensão acerca do universo integral e se harmonizar com sua essência intrínseca, estará habilitada a alcançar grandiosas proezas anteriormente tidas como inatingíveis. Isso exemplificado através daquilo que convencionamos chamar de tecnologia. Transcende a interpretação literal. Não implica que aqueles que percorrerem esse caminho adquirirão superpoderes, mas sim que a humanidade, como coletivo e também, de forma indireta, os indivíduos, terão à disposição um leque cada vez mais diversificado de ferramentas capazes, em diferentes graus, de influenciar o mundo físico, gradualmente ascendendo de meros efeitos a causas substanciais, cada vez menos efeito e mais causa. Essa evolução tem se delineado ao longo da trajetória da humanidade, e é uma tendência que persiste com inabalável ímpeto. Logia 107. O reino assemelha-se a um pastor que possui 100 ovelhas. Quando uma de grande porte se extraviou, deixou as 99 no lugar seguro e foi em busca da que se extraviara. E quando encontrou, disse-lhe: és para mim motivo de preocupação maior do que as outras 99. Comentário. Cada ovelha nessa metáfora simboliza as manifestações do todo, dentre as quais nos incluímos. A ovelha que se extravia é aquela que permanece na ignorância, desenraizada da concordância e harmonia com o todo, alienada de sua essência ou vontade de potência. Por vezes, tal discurso pode ser erroneamente confundido com proselitismo exacerbado, quando na realidade, essa força que reorientará a ovelha perdida de volta ao caminho, entre aspas, da harmonia é a própria essência divina, ou a lei da atração, que reside intrinsecamente no âmago do indivíduo, ou da própria ovelha, entre aspas. Logia 108. Aquele que da minha boca beber se tornará eu, e eu me tornarei ele. Assim conhecereis o todo. Comentário. Nas doutrinas de Jesus, ele não se erige em uma posição inacessível, mas ao invés disso, advoga o conceito de similitude com Buda, de unificação, ou da singularidade do monismo, em que todos nós constituímos partes integrantes de algo de magnitude superior, posição alcançável por todos nós. Logia 109. O reino assemelha-se a certo homem que tinha um tesouro escondido em seu campo, porém ele o desconhecia. Estando morto, deixou o campo para seu herdeiro, que também o desconhecia. O herdeiro, tomando posse do campo, o negociou. O novo dono, porém, ao arar o campo, encontrou o tesouro e passou a reparti-lo a quem o desejasse, auferindo ganhos futuros. Comentário. O conhecimento acumulado em cada encarnação é transmitido à subsequente como uma herança, conforme ilustrado nesta metáfora. Incontestavelmente, na realidade, mesmo em reencarnações distintas, trata-se do mesmo indivíduo, do mesmo ser, que, embora possa não ter tido a prerrogativa de plenamente usufruir do precioso legado em questão, representado por sua potencialidade intrínseca e essência, inexoravelmente, no momento oportuno e na encarnação apropriada, a ocasião se apresentará. Cada acontecimento detém sua relevância inestimável para o enriquecimento do ser.
Logia 110. Quem conheceu o mundo e dele tornou-se rico, renuncia à sua riqueza. Comentário: aquele que alcança o autoconhecimento atinge a compreensão dos deuses e do universo, como sabiamente aludido por Sócrates. Neste contexto, Jesus afirma que aquele que conheceu o mundo se enriqueceu por ele. Contudo, a riqueza a que se referia não residia presumivelmente no âmbito material. Renunciar à riqueza consiste primordialmente em desapegar-se dela, compartilhando assim a referida riqueza e conhecimento. Ainda que Jesus não estivesse explicitamente tratando de recursos financeiros, a mesma filosofia aplica-se: desapegar-se de tudo, sem contudo negar ou suprimir. O desapego, na verdade, representa o uso consciente enquanto disponível, compartilhando com aqueles desprovidos e permitindo que se esvaia no momento propício. Quando tudo se dissipa, para abrir espaço a um leque de novas possibilidades. Possuímos ensinamentos análogos acerca do referido tópico, presentes nos tratados hedonistas de Epicuro, que discorrem sobre a sabedoria de obter prazer de modo independente das circunstâncias vigentes. Tal perspectiva demanda o desapego em relação aos artefatos que empregamos, conforme delineado na obra intitulada, abre aspas, Carta sobre a Felicidade, fecha aspas. Logia 111. Ainda que venhais a conhecer os mistérios dos céus e da terra, permanecereis na morte, mas aquele que tornar-se um com o vivo, não permanecerá na morte. Quem a si mesmo conhece, torna-se indigno para o mundo. Do mesmo modo, o mundo torna-se indigno para ele. Comentário: reiterando uma vez mais o conceito socrático previamente mencionado em nossos comentários, bem como a Logia 67 desta obra, destaco que o autoconhecimento, ou, empregando um termo mais técnico contemporâneo, a inteligência intrapessoal, constitui o alicerce primordial de todo o acervo de conhecimento, amplificando e potencializando, assim, qualquer outra cognição e perspicácia de que possamos dispor. Com o avanço das disciplinas científicas como a psicologia, a neurociência e o advento da psicanálise, para citar alguns exemplos, contemplamos o fundamento racional e lógico que permeava os ensinamentos de Jesus. Aquele que se compreende a si próprio ascende à condição de Deus, entre aspas, entre os mortais, ainda que a humanidade comum não possa perceber sua divindade, como bem assinalou Nietzsche. O autoconhecimento, mais uma vez, revela-se como o denominador comum e, talvez, o aspecto mais preeminente dentre os preclaros pensadores ao longo da história da humanidade. Logia 112. Ai da carne que depende da alma, e ai da alma que depende da carne. Comentário: podemos discernir aqui de maneira notória, mais uma vez, um eco das concepções platônicas, em seu dualismo, nas quais se afirmava que a excelência existencial, ou seja, a virtuosa forma de viver, repousa na reconfiguração da hierarquia entre o corpo e a alma, conferindo à corporeidade o papel subserviente à essência da alma. Neste contexto, é possível perceber novamente uma tonalidade de integração e independência existencial, revelando que tudo o que é necessário para uma vida plena reside intrinsecamente em cada indivíduo, tornando desse modo qualquer dependência supérflua e todo acréscimo externo uma abundância, uma vez que o essencial já se encontra em sua posse interior. Às vezes almejamos por soluções exógenas, sejam elas de natureza religiosa, científica ou interpessoal, quando na realidade tais entidades externas tão somente desempenham o papel de nos redirecionar intrinsecamente e ampliar nossa compreensão do interno. Logia 113. Os discípulos perguntaram: quando se manifestará o reino? Jesus respondeu:
O reino não vem porque alguém o espera. Não se pode dizer, está aqui ou ali. O reino está em toda parte, mas falta aos homens olhos de ver. Comentário. Indubitavelmente, meus estimados, manifesta-se nitidamente distinto daquele que a doutrina religiosa preconiza, não é verdade? Jesus não concebe promessas de remuneração terrena ou êxtase paradisíaco pós-vida. Ele deixa sobejamente claro que o reino já se erige, materializa-se no agora físico, assim como no pós-mortem, após o desencarne. Tudo se integra ao seio do domínio divino, cada manifestação com seu grau de relevância. Logia 114. Disse Simão Pedro: separai Maria de entre nós, porque o feminino não é merecedor de entrar no reino do vivo. Respondeu Jesus: eu mesmo a atrairei para que se torne masculino, um espírito vivo, porque todo feminino que se tornar masculino entrará no reino. Comentário. Manifestamente um versículo que acende controvérsias, não lhe parece? Entretanto, à medida que aprofundamos nossa análise, constatamos que a polêmica não é tão arraigada quanto aparenta. Não havia, de fato, uma mulher com o nome de Maria ali presente, e caso houvesse, seria Maria Madalena. Porém, a mesma era tida como mestre e sábia, e não poderia se encaixar na descrição de Pedro. Simão utilizou o epíteto Miriam, entre aspas, uma metáfora que na rica simbologia e mitologia judaica denota pureza, receptividade e virgindade em relação a experiências ou conhecimentos. No contexto da conversa, refere-se a uma pessoa que ainda não acumulou experiências suficientes ao longo de suas encarnações para compreender plenamente os ensinamentos de Jesus. O mestre, então, promete guiar essa alma ainda inexperiente, tornando masculino aquilo que é feminino, ou seja, orientando-a com seus ensinamentos. Não é um enigma que a cultura judaica, assim como outras de sua época, fosse permeada de um machismo inegável, traço que pode ser identificado nas antigas escrituras. Contudo, o cerne da questão reside na observação e compreensão da mensagem subjacente ao mito em questão. Esse mito transcende fronteiras culturais, encontrando paralelos em outras tradições, como o conceito de Yin e Yang, destacando a importância do equilíbrio das forças internas para alcançar o reino, a iluminação ou a paz existencial, dependendo das crenças individuais. Essas forças são frequentemente simbolizadas como a luz e as trevas, a atividade e a passividade, a expansão e a contração, o feminino e o masculino. No contexto deste versículo, a referência ao masculino pode aludir à atividade, à aplicação prática dos ensinamentos, enquanto o feminino representa a passividade de observar e aprender. Em suma, tornar-se masculino é possivelmente a tradução de colocar em prática aquilo que foi aprendido. A palavra hermafrodita, por exemplo, assinala esse estatuto de sabedoria na mitologia, caracterizando um equilíbrio entre as polaridades masculina e feminina. No termo em questão, discernimos duas referências a entidades mitológicas, a saber, Hermes Trismegistus, igualmente aludido mitologicamente como deus da sabedoria, Thoth na mitologia egípcia, e o Hermes da tradição grega, concebido como um mensageiro divino, uma espécie de anjo, entre aspas. Juntamente a isso encontramos Afrodite, a deusa do amor. Em síntese, aquele que detém uma certa sabedoria, ou seja, potencialmente qualquer um de nós, é um arauto que instrui seus pares por amor à causa, impelindo pela paixão de ensinar e de testemunhar a expansão do conhecimento, independentemente de qualquer causa social ou humana.